Amém. Sente-se, amado irmão, por favor. Abra a sua Bíblia. No livro de 1 Coríntios, nós entramos no capítulo 8. Capítulo 8 de 1 Coríntios. Terminamos na semana passada o capítulo 7, que fala do casamento, né? Nós vimos aí um capítulo inteiro falando sobre o casamento. Ilumina muito a nossa mente o que o texto sagrado diz. Traz uma elucidação muito poderosa para podermos viver para a glória de Deus em todos esses aspectos do casamento, viuvez, solteirice, enfim, todos esses elementos que são tão importantes na nossa vida. E agora nós vamos entrar num tema sobre comidas sacrificadas a ídolos, e Paulo vai gastar 3 capítulos para falar sobre isso: o capítulo 8, o capítulo 9 e o capítulo 10. E às vezes a gente olha e pensa, mas o que isso tem a ver comigo, né? Comidas sacrificadas a ídolos é um tema, parece que está tão distante de mim, não é uma coisa que está perto da minha realidade, mas o texto tem princípios extraordinários para a nossa vida e vai trazer muitas bênçãos para nós, com certeza. E eu queria começar com esse capítulo 8. O tema do capítulo 8 é que o fundamento da conduta cristã é o amor de Deus. O fundamento da conduta cristã é o amor de Deus. Então esse é o ponto que Paulo inicia esse tema sobre comidas sacrificadas a ídolos. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta no capítulo 8. Eu vou lendo e vou expondo para você, ok? Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, é o que eles escreveram perguntando para o apóstolo Paulo. Sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria, mas quem ama a Deus, esse é conhecido por Ele. A idolatria, meus irmãos, é um tema sensível nessa carta e para o apóstolo Paulo, porque o ambiente que Paulo está vivendo no mundo gentílico daquela época, ele era tomado pela idolatria. Então a idolatria era algo muito, mas muito comum. Então Paulo tem que estar lidando com esse tema muitas vezes em suas cartas, e somado a essa questão da idolatria, lembre que essa igreja tem alguns problemas que potencializam qualquer dificuldade e crise que eles tenham. Se vai falar da área sexual, da questão do casamento, seja o que for, o orgulho deles agrava o problema, as divisões que eles vivem agravam os problemas, a resistência que eles têm ao apóstolo Paulo, ao evangelho de Paulo e à liderança do apóstolo Paulo agrava o problema. Então, associado a isso, ainda tem a sabedoria humana, das filosofias que estão presentes na cidade de Corinto. Então, tudo isso potencializa o problema, torna o problema ainda mais grave. Por isso que você vê que para a gente talvez seria tão simples falar: olha, não coma uma comida sacrificada ainda. Paulo tem que levar 3 capítulos para pensar junto com essa igreja, para trazer princípios e nortear essa igreja nesse caminho. A gente naturalmente pensa que a idolatria é algo que está longe de nós, mas não está. Obviamente que na cidade de Corinto e nas cidades gentílicas daquela época, havia um oceano, um mar de ídolos. Eles estavam por todos os lados, estátuas no meio da rua. Em cada casa havia altares e deuses espalhados pelas casas inteiras. Então a idolatria era algo que fazia parte. Na realidade, um dos pontos de perseguir os cristãos é que eles não tinham uma estátua de Deus, obedecendo obviamente o mandamento, um dos 10 mandamentos: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima do céu, debaixo da terra, não as adorarás, nem prestarás culto. Então veja, os cristãos eram perseguidos porque eles eram considerados ateus, porque eles não tinham uma estátua, o Deus deles não tinha um rosto. Então veja, a idolatria era algo tão
naquela época que era a coisa mais natural. Havia padroeiros e deuses para o padeiro, para a dona de casa, o pai para a mãe, para a produção de alimentos. Havia padroeiros e deuses para os mercadores, para os viajantes, para as pessoas que navegavam no mar, enfim, para tudo havia padroeiros e deuses e ídolos e estátuas, ok? Eles tinham estátua para tudo e eles ofereciam culto, incensos, festivais, festas, comidas. Haviam templos e altares dedicados a esses deuses espalhados pela cidade inteira, e assim era em cada cidade onde o Evangelho chegava. Então, em todo local, era esse o ambiente que a igreja encontrava: orações, rezas, sacrifícios, enfim, isso era algo comum naquele momento. E aí, o que nós temos que fazer em primeiro lugar é reconhecer o problema central da idolatria. Por que Paulo fala contra a idolatria? O primeiro aspecto do nosso texto é que a idolatria envolve a pessoa que está indo para o culto, crente, que está indo para o culto dos deuses, para os festivais, para as festas e para os templos dos deuses pagãos. E não apenas isso, está levando outros irmãos junto com ele. Então era esse o contexto que nós temos na carta. E o segundo aspecto do problema da idolatria é que a idolatria é o centro da atividade demoníaca. Abre no capítulo 10 de 1 Coríntios, estou no 1 Coríntios ainda, capítulo 10, versículo 7 ao 10. Paulo vai dizer que a idolatria é a mãe da incredulidade, que ela é a mãe da imoralidade sexual e a mãe da murmuração, da rebelião. E ele vai citar aí os exemplos históricos do povo de Israel no deserto. Mas no versículo 20, olha o capítulo 10, 1 Coríntios 10, 20: antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus, e eu não quero que vos associeis aos demônios. Paulo está citando Moisés aqui, ok? Essa é uma citação que os deuses, eles na realidade têm por trás daquela imagem uma atividade demoníaca, ok? E Paulo está dizendo: não quero que vocês se associem com isso, perfeito? Então veja que os demônios, eles se aproveitam da idolatria. O versículo 21: não podeis beber o cálice do Senhor da Santa Ceia e o cálice dos demônios. Você não pode tomar comer a Santa Ceia da igreja e participar de uma festa pagã. Você não pode fazer isso. Você não pode beber o cálice do Senhor e comer a comida oferecida aos demônios, aos ídolos. Você não pode fazer isso. Olha o texto: não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Não, versículo 7 agora do capítulo 10: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Portanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. A ideia aí é do povo de Israel. Quando Moisés estava no monte recebendo a lei, o povo disse: Moisés foi embora, Deus foi embora. Então o povo foi e adorou os bezerros. E sempre nisso tem bebidas e comidas. Ou não sabeis, capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 9, a respeito da idolatria, capítulo 6, versículo 9: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem puros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas herdarão o reino de Deus. Então os idólatras não herdam o reino de Deus, ok? Agora,
Sim, idolatria é você ter uma estátua e se prostrar diante dela. Sim, isso é idolatria. Mas não perca aí esse texto de 1 Coríntios. Agora abra para mim lá em 1 Samuel, capítulo 15, e você vai ver a essência da idolatria. Você vai ver o que é a essência da idolatria, uma definição de um juiz que é ao mesmo tempo um sacerdote e um profeta, Samuel. 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22. Saul desobedeceu novamente a Deus e queria fazer um culto para Deus na sua desobediência. Deus disse: você vai matar tudo nessa guerra, nada você vai deixar vivo, nada, nem um animal, nem nada. E ele pegou o melhor dos animais do gado para oferecer como sacrifício a Deus. E aí a resposta, Samuel disse: por que você não obedeceu a Deus? Ele disse: não, eu obedeci a Deus. Mas que barulho é esse de gado que eu estou ouvindo? Não, eu trouxe o melhor para Deus para oferecer para ele. A resposta de Samuel, e aqui a definição do que é idolatria, de fato. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia, a desobediência, que foi exatamente o que Saul fez, a desobediência ou a rebeldia é como pecado de feitiçaria. A arrogância, o orgulho, como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou Saul, a palavra do Senhor, ele rejeitou você como rei. Que texto extraordinário! Veja como ele compara. Veja que para Samuel, veja que na Bíblia é idolatria. A idolatria é a desobediência. É quando você se rebela contra Deus. Você está dizendo: você vai andar assim, você vai viver assim, você vai caminhar aqui. Você disse: não, eu não vou. Aí é o que o texto está dizendo: a rebeldia com o pecado de feitiçaria. Por quê? Porque você está fazendo de você o Deus da sua vida e não o Senhor. Aí está a idolatria. Sim, prostrar-se diante de uma estátua é idolatria, sim. Mas a idolatria é desobedecer a Deus. Não é menos ruim desobedecer a Deus do que prostrar-se diante de uma estátua. Não é menos ruim. É tão ruim quanto. Porque o eu degradado, caído no pecado, é tão ruim quanto uma estátua. Quando alguém se prostra diante dela, você se rebela contra Deus para obedecer a si mesmo. Você coloca a sua vontade na frente da vontade de Deus. Por isso que Jesus nos ensinou a orar: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. E aí ele segue e diz: a arrogância, o orgulho é como o mal da idolatria. Então veja, o que é idolatria? É a sua e a minha desobediência. Isso é idolatria. É quando o Deus, que somos nós mesmos, nosso ego, nosso eu, toma lugar na palavra de Deus. E não tem jeito. Quando você faz isso, o contexto diz que você rejeitou a palavra de Deus. E quando alguém rejeita a palavra de Deus, Deus rejeita essa pessoa. Leu o texto comigo? Observou isso no texto? Sim. Quando alguém rejeita a palavra de Deus, essa pessoa é rejeitada pelo próprio Deus. Então, irmão, veja que a idolatria é algo extremamente perigoso. E como Martinho Lutero disse, o coração do ser humano, ele disse: o meu coração é uma fábrica que produz ídolos. Então nós olhamos e pensamos que a idolatria é apenas quando alguém se prostra a uma estátua, ou vai lá numa cartomante lá e lê a minha mão, ou solta as cartas aí para mim, ou seja lá o que for.
Não, a idolatria não é só isso. A idolatria também é isso, mas a idolatria é a desobediência. A idolatria é o orgulho. A idolatria, e nós temos muitos ídolos e deuses na cultura, pode ser o dinheiro, pode ser o sexo, o corpo perfeito, a comida, a bebida, qualquer coisa o ser humano pode fazer disso algo mais importante do que Deus. A diversão, o entretenimento, tudo pode ser um ídolo na vida de um ser humano. Uma pessoa alguém pode fazer de uma pessoa o ídolo, o Deus da sua vida. Isso é idolatria. Por isso que Deus, Ele é o primeiro, Ele é o único. Por isso que Jesus disse, como nós lemos no domingo aqui na igreja, lá no livro de Lucas, que Jesus está dizendo que se você amar mais o pai, a mãe, os irmãos, os filhos, o cônjuge, ou qualquer coisa que você tem até si mesmo, você não pode ser meu discípulo. Jesus, Ele é o primeiro, o único na nossa vida. Ele está em primeiro lugar. A sua palavra está em primeiro lugar. Eu não posso desobedecer a Deus por nada nem por ninguém. Em absoluto. Em absoluto. Então, irmãos, a idolatria é um negócio que está perto da gente. Está vendo como isso? Quando a gente fala comidas sacrificadas a ídolos, você diz, isso aí não tem nada a ver comigo. Mas quando você pensa na idolatria como o texto sagrado mostra para mim e para você, você vai ver que a idolatria está perto de nós. Na realidade, a idolatria está em nossos corações. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Porque a idolatria sempre vai nos levar à rebelião contra Deus. A idolatria sempre vai nos levar a rejeitar a palavra de Deus. Sempre. Sempre. A sempre colocar Deus em segundo, terceiro lugar na nossa vida. Então a idolatria sempre está perto de nós. Por isso que Paulo diz, fugir da idolatria. Ela é o que te persegue, ela é o que está presente, ela é o que te busca, o que te caça como um predador, e você precisa fugir. Então precisamos entender que a idolatria está perto de nós, que nós estamos suscetíveis a ela, e que na nossa cultura ela se espalha e tem várias facetas, ela tem várias caras na nossa cultura, e cabe a gente identificar cada uma delas e ver como nós estamos interagindo com essas situações, para que não venhamos a colocar nada e nem ninguém em pé de igualdade com Deus, porque isso seria de fato idolatria. Então, o que está acontecendo na igreja de Corinto? Na igreja de Corinto está acontecendo o seguinte, e era assim que acontecia no culto idólatra. O pessoal ia para o templo, chegava lá, oferecia o animal era partido em 3 partes. Uma parte ficava queimando lá para o Deus que eles estavam cultuando, a outra parte ficava para o sacerdote e a outra parte ficava para o ofertante, ok? Essa parte que ficava para o sacerdote e ofertante, eles levavam para casa, mas às vezes era comida demais, era carne demais. E o que eles faziam? Eles pegavam uma parte dessa carne e vendiam para o açougue, e os açougues ficavam ao redor do templo, o templo no meio e os açougues e o mercado em volta do templo. A carne entrava, o animal vivo entrava e já saía ali para o mercado. Então, a gente vai ver na Bíblia que tem uma parte dos cristãos que se tornam vegetarianos, inclusive por isso. Paulo vai falar disso em Romanos. O irmão que come carne, o irmão que não come carne. Por quê? Porque eu não quero me contaminar com nada disso. Então esse é o ponto do nosso texto. Agora, o que Paulo vai dizer aqui nessa carta, e se você olhar no capítulo 10, agora volta lá para 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 25, ele vai orientar isso, que é uma dúvida que os irmãos têm. E agora, como essa carne do açougue, desse mercado que está aqui do lado aqui, essa carne passou por dentro do templo, então como eu não como essa carne? Paulo vai explicar isso no capítulo 10, versículo 25, ele diz:
comer de tudo que se vende no mercado, sem perguntar por motivo de consciência. Então você vai lá, vai comprar carne, compra, não tem que perguntar, isso aqui veio do templo, não veio, foi sacrificado aí, não foi, não, você não tem que perguntar nada. Você vai lá e compra e come, e ora, ele vai dizer que pela oração isso vai ser santificado. No versículo 27, no mesmo capítulo 10, se alguém dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comer, e quiser ir para a casa dessa pessoa, né? Um convite foi feito para uma festa, ou um jantar, um almoço, alguma coisa assim, você vai e come de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntar por motivo de consciência. Aí você não vai chegar na casa dos outros lá para comer, vai falar, isso aqui foi oferecido, inclusive, isso aqui. Se a pessoa disser, olha, isso aqui foi, você não come. Mas você não tem que perguntar nada. Você vai orar e Deus vai abençoar, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então Paulo tem que nortear essa ideia aqui para esses irmãos. Então não parece ser uma coisa muito fácil. Só que a primeira conduta que ele nos chama no texto, e foi um texto que nós lemos, os 3 primeiros versículos, é a conduta do amor. Sabemos que todos temos conhecimento, capítulo 8, versículo 1. Sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Então o ponto de Paulo é: vamos tratar isso no amor de Cristo. Vamos tratar isso de forma que a igreja seja edificada, que a igreja cresça, que sejam os irmãos amados em Cristo Jesus, ok? E não para produzir divisões dentro da igreja. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Ele. As pessoas têm um conhecimento. Veja, essa carta começa com essa ideia da filosofia do conhecimento. Então eles têm um orgulho muito grande em relação ao conhecimento que eles têm. Eles sabem, eles têm um conhecimento do que acontece na cidade. Mas veja, apesar do conhecimento que eles têm, eles não conseguem lidar corretamente com essa questão. Paulo vai dizer que nem todos, versículo 7, nem todos têm esse conhecimento. Tem um conhecimento correto, que é o conhecimento de Deus, que vai nos fazer tomar decisões corretas. Esse conhecimento meramente humano, filosófico, essa sabedoria meramente humana, não vai produzir edificação. Pelo contrário, vai produzir divisões na igreja. Por isso que Paulo diz, nós temos que resolver tudo isso com o conhecimento correto, que ele vai trazer a partir do versículo 7, mas em amor, ok? Em amor que nós devemos fazer isso, porque a pessoa que ama Deus, que vive nesse relacionamento com Deus, ela conhece a Deus, Deus a conhece, e como alguém que ama a Deus e conhece a Deus, vai se envolver na idolatria. Não é porventura o primeiro dos 10 mandamentos: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima dos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, nem nas águas, não as adorarás, nem lhes darás culto. Eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Esse é o porquê, esse é o motivo. Deus, Ele é o único. Então esse relacionamento com Deus me faz amar a Deus, me faz conhecer a Deus e me livra justamente dessa idolatria. Porque, irmãos, esses cultos idólatras, eles eram muito prazerosos. Prazerosos pela comida, prazerosos pela bebida, prazerosos pelo sexo que havia neles. Então havia todo esse clima aí de muitos prazeres, de muito agrado humano. E é o que o diabo sempre oferece para as pessoas. É sempre isso que ele oferece. Tudo isso te darei. E aí a idolatria, se prostrar. Está vendo quem sempre está por trás do ídolo? É o próprio demônio. A idolatria tem por trás de si os demônios, ok? Então, não vos façais idólatras. E aí no Evangelho, o conhecimento e a liberdade não podem se tornar armas de controle sobre a igreja, ou uma liberdade
que afronta a santidade de Deus e humilha o próximo. Ao contrário disso, na fé cristã, o conhecimento e a liberdade são bênçãos com as quais servimos a Deus e edificamos os irmãos. A liberdade que nós temos e o conhecimento que nós temos, nós usamos para servir a Deus. E o versículo 4 diz: portanto, em razão disso que ele acabou de falar, que o conhecimento errado, ele divide, mas que o amor edifica. Portanto, em relação aos alimentos, ao alimento sacrificado a ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Essa expressão, essa frase, essa sentença, ela é extraordinária, meus irmãos. Ela é maravilhosa, pois mesmo que haja os chamados deuses, quer nos céus ou sobre a terra, como de fato muitos deuses e muitos senhores, para nós, e ali está falando dos cristãos, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vem todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem vivemos, por meio de quem vieram todas as coisas, e por meio de quem vivemos. Então sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um único Deus. Foi isso que Deus mostrou nas 10 pragas ou nos 10 sinais no Egito. Os egípcios achavam que a mosca, o sapo, o rio, a tempestade, o sol, o faraó, que tudo isso eram deuses. E Deus está dizendo para eles que isso não é nada, que isso é só imaginação da cabeça deles. Imaginação. Não, olhe para mim, não existem deuses. Não existem deuses. Tudo isso é criação da cabeça do ser humano caído. E na realidade, como Paulo vai dizer aos Romanos no capítulo 1, a primeira manifestação do pecado é que, tendo conhecimento de Deus, não lhe deram glória, mas inventaram para si um monte de deuses e começaram a adorar a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então não existem deuses, não existem. O panteão grego, romano, nada disso existe. Zeus não existe, Apolo não existe, Serafins não existe, não existem deuses. É imaginação da cabeça dessas pessoas. Nada disso é uma realidade. Olha o que o texto diz: sabemos que o ídolo não significa nada no mundo. Não existe, não significa nada. Por quê? Porque só existe um Deus. Só existe um Deus. E é isso que Baal, é isso que Elias está fazendo com os adoradores de Baal e de Azera. 850 profetas de Baal e Azera. Vamos lá, o Deus que quer responder com fogo, esse é Deus. E eles estão lá se rasgando, gritando, chorando, rasgando as roupas, passando faca no corpo o dia inteiro. E Elias está fazendo o quê? Olha, chama mais alto, ele está dormindo. Grita mais alto, ele está de viagem. Ou fale ou grite mais alto, porque ele está no banheiro fazendo o número 2, literalmente, do hebraico. Está zombando deles. Por quê? Porque ele não existe. Baal não existe. Olha só o que o texto sagrado vai dizer em Atos 17, 29. Sendo, pois, e Paulo está pregando em Atenas, que é a cidade vizinha dos Coríntios, sendo, pois, geração de Deus, isso é, nós somos criados por Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. O que são os deuses, essas estátuas aí? Imaginação dos homens. Nada disso existe. Nada disso é real. É a cabeça das pessoas, mas nada disso existe. Os ídolos, os deuses, são construções humanas, pelo lápis, martelo,
machado, desenhos, madeira. Vou ler para vocês Isaías 44:13. O artífice de madeira estende o cordel e com lápis esboça, desenha uma imagem, alisa com a plaina, marca com o compasso e faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar em uma casa. Está vendo? Foi um desenho que ele criou. Isso são os deuses. Baal e Azera não existe, nada disso existe. Êxodo 20, lá os 10 mandamentos: eu sou o Senhor, seu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não existem. Só existe, Paulo está afirmando nesse texto de 1 Coríntios capítulo 8, só existe um Deus. Eu espero que isso esteja muito claro na sua cabeça. Eu espero que isso esteja muito nítido na sua cabeça. Que todas essas estátuas que essas pessoas criam, que todas essas coisas de espírito que essas pessoas criam, isso tudo são imaginações da cabeça das pessoas. Foi alguém que foi lá, você vê lá, é um gesso, é madeira, é pedra, é ferro, é barro. Isso não tem, isso não é nada. Isso não é nada. Isaías, ele fala tão tremendamente disso que ele diz, isso é ridículo. Isso é ridículo. Jeremias 10:5 diz: como espantado numa plantação de pepinos, os ídolos são incapazes de falar e têm que ser transportados porque não conseguem andar. Por isso que você vê aquele pessoal carregando as estátuas no meio da rua. Você faz sentido isso? O que você está carregando? Eu estou carregando meu Deus, aquele a quem eu oro, em quem eu confio, que vai me abençoar, que vai me curar, que vai proteger minha vida. As pessoas fazem de uma planta, pegaram lá uma planta maravilhosa que Deus criou, não, isso aqui, e deram um nome, a espada de São Jorge, bota na frente da casa onde o comércio vai proteger. Você é muito ridículo, eu sinto muito. Não é questão de fé, gente, é questão de ser inteligente mesmo. É o mínimo. A irmã Branca disse uma vez que, diante de uma situação dessa, você confia nisso? Não, confia nessa planta que vai proteger todo mundo olhado. Ele disse: rapaz, eu confio no Deus que fez a planta. Pronto, show de bola. A irmã Branca arrebentou nesse dia. Você viu que fizeram na estátua com Nossa Senhora 50 metros, toda de bronze, na entrada, acho que foi a entrada de Aparecida, né? Aí, o que me lembrou? Me veio a coisa de... Sim, na realidade, essas estátuas são apenas estátuas. Como diz Jeremias, os ídolos não são capazes de falar e têm que ser transportados porque não conseguem andar. Não tenho medo deles. Crente com medo de macumba, de olho gordo, de mal olhado. Não tenho medo deles, pois não podem fazer nem mal, nem bem. Eles não existem. Não existem, gente. Não existem. Pegaram cristãos verdadeiros, alguns cristãos verdadeiros, outros é imaginação, né? Pegaram cristãos verdadeiros históricos que existiram, pegaram a mãe do nosso Senhor Jesus, aquela Maria, aquela menina maravilhosa, aquela mulher de Deus, e fizeram dela uma idolatria. Ela não está ouvindo a oração de ninguém, ela não está intercedendo por ninguém, não está vendo ninguém. É só imaginação da cabeça das pessoas. Uma pessoa extraordinária, a mulher mais extraordinária da Bíblia e da história, fizeram isso com ela. Ela ia morrer de raiva se ela estivesse presente. Ela não pode ouvir oração, ela não pode ver o que está acontecendo. Acabou, gente. Ela partiu para a glória. E é uma incoerência. Não, Maria foi assim para os céus, mas tem um túmulo dela lá na cidade de Éfeso, que o pessoal vai lá, que está do lado do túmulo do apóstolo João. Ela foi assim ou foi enterrada? Não vai entender isso. Então é incoerência completa. Não há absolutamente ninguém compatível a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome, diz Jeremias
capítulo 10, versículo 5, e no versículo 14, vai dizer assim, Jeremias 10, 14 diz: esses homens todos são estúpidos e ignorantes, cada ourives é envergonhado pela imagem que esculpiu, suas imagens esculpidas são uma fraude, elas não têm fôlego de vida, são inúteis, são objetos de zombaria, quando vier o julgamento delas, perecerão. Aquele que é a porção de Jacó nem se compara a essas imagens, pois ele é quem forma todas as coisas. Israel é a tribo da sua propriedade, Senhor dos exércitos é o seu nome. Esse mesmo texto se repete em Jeremias capítulo 51, versículo 18. Então, mesmo que hajam esses deuses que as pessoas criam da sua imaginação caída, e criam estátuas, e criam histórias, e criam ideias, que acharam a estátua que vem de tal lugar, que caiu de tal lugar, ou que foi pescada de outro lugar, isso tudo é mentira. Mas aí o evangelho, sem ser reformado, ele é pior que o católico, que o espírita, porque ele criou os amuletos, que também o sal grosso, a água, o óleo. Quantas vezes eu fui num congresso aqui de mulheres aqui da denominação, a mulher falou que estava vendendo óleo para o nosso de Israel. Quase que o povo se imprensa na porta para comprar. Quando você pensou, já tinha acabado lá. Ele é pior, ele é mais idólatra do que o católico, porque ele inventou amuletos e ele acha que aquele óleo vai fazer um milagre na vida dele. Entendeu? Então, se a gente realmente não tiver na palavra, é pior, porque é o espírito que não conhece a Deus, porque ficam inventando as campanhas, e aí as pessoas pensam: não, pastor, não tem fé, não fica falando do óleo, não, a minha fé está em Deus, que responde a minha oração. Se eu só ficar, o sal grosso, faz a roupa de fulano, faz não sei o quê, gente, criou-se toda uma estrutura idólatra dentro da igreja evangélica. Sim, e essa estrutura, ela se baseia na personalidade, o fulano de tal, o Beltrano, que canta, que profetiza, opa gente, e fazem dessas pessoas deuses, e se idolatra essas pessoas. Então a gente tem que ter cuidado com isso, irmãos. Além dos amuletos, a pessoa tira a fé de Jesus e coloca nos amuletos. Foi assim que a idolatria entrou na igreja. Logo quando a igreja se torna parte do Império Romano, foi assim, porque chegavam lá, as pessoas entravam num templo e não tinha nada, como o nosso, não tem nenhuma estátua. Então as pessoas já não queriam mais vir para a igreja, não queriam mais participar do culto, então começaram a trazer objetos e deuses e dar nomes aos deuses pagãos, nomes cristãos. Isso é histórico, gente, e a igreja foi se enchendo dessas coisas. Então, meus irmãos, como eu disse para vocês, a idolatria é algo que está muito perto de nós, e se nós não olharmos para dentro de nós mesmos, nós vamos ver que nós estamos muito inclinados à idolatria, e que precisamos combatê-la em nossos corações. Irmão, facilmente alguém pode fazer do dinheiro Deus da sua vida. Não, que me dá segurança aqui, é esse aqui. É esse aqui que me dá segurança. Eu sinto tranquilidade e paz no meu coração, porque eu tenho tanto na minha conta. Ou porque, a nossa tranquilidade, paz e segurança está em Cristo, não no dinheiro. Ok? A nossa confiança está em Cristo Jesus, e não no que nós possuímos. Então, veja que isso é uma coisa muito, é um estreito, uma coisa muito perto aqui do nosso coração. E a gente precisa ter cuidado. Para nós, o versículo 6: para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vem todas as coisas e para quem vivemos. Deus é a fonte de todas as coisas.
Não havia nada, não havia nenhum átomo, nenhuma célula, não havia nada criado, não havia um anjo criado, não havia nada no universo criado, nada, absolutamente existia, estava lá Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. A própria lei, as próprias leis da termodinâmica comprovam que apenas um sistema maior pode criar o menor. E nada existe do acaso de si mesmo, nada se cria a si mesmo. Então você precisa de um Criador, você precisa de Deus, até mesmo para você provar a existência de todas as coisas. E é isso que Paulo está dizendo: dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. É o que ele está fazendo nesse texto. Esse é o conhecimento que você precisa ter. Esse é o conhecimento que edifica. Esse é o conhecimento que Paulo está dizendo que muitos não têm esse conhecimento. Que conhecimento é esse? Que os deuses são mentira, que essas estátuas não fazem nada, nem o bem nem o mal, que você não precisa ter medo delas, como disse Jeremias, e que só há um Deus, o Pai. Ele criou tudo, e se Ele criou todas as coisas, e tudo pertence a Ele, do átomo, a célula, cada formiga, cada animal, cada planta, cada pássaro, cada sol, cada galáxia, cada anjo, tudo pertence a Ele. A única coisa sensata a fazer é viver para Ele, porque tudo existe por causa dEle, tudo existe por Ele, Ele é o Criador, não existe outro Criador, não existe mãe natureza cristã, não existe mãe natureza, existe Deus que governa o universo, existe Deus que governa o vento, que governa as estações, que tudo fez, que tudo criou para a sua glória e seu louvor. Esse conhecimento que você precisa ter. Não existe o acaso, o destino, não. Deus é o Criador de todas as coisas, e nós vivemos para Ele. É aqui que a idolatria acaba, é aqui que a idolatria tem fim, é aqui onde tem que estar a sua fé verdadeira. A sua fé não tem que estar no amuleto, a sua fé não tem que estar na campanha, na oração forte de alguém, isso é bobagem. A sua fé tem que estar em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A sua fé tem que estar em Deus, o único Deus, o Pai. Veja a grandeza de Deus, que é tão amoroso, o Pai, aquele que te ama, aquele que te salvou em Cristo Jesus, aquele que te amou desde a eternidade, o Pai, de quem são todas as coisas, e nós vivemos por meio dele e para ele. E Jesus Cristo, o Senhor, essa expressão, o Senhor, foi a expressão traduzida, a Bíblia do Antigo Testamento, a Septuaginta, a Bíblia do Antigo Testamento hebraico, aramaico, para o grego. Quando foi traduzido, como é que vão traduzir o nome de Deus? O tetragrama, né? YHWH, Yahweh. Como vamos traduzir o nome de Deus? Então botaram Senhor, Kyrios, Senhor, e a expressão que Paulo está usando aqui. Só há um Senhor, Jesus Cristo, e Ele fez todas as coisas. Se de Deus vem todas as coisas, quem fez todas as coisas foi Jesus. Quem criou o céu, a terra? Quem criou você? O universo? Quem criou todas as coisas? A quem pertence todas as coisas? Diante de quem todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo, e nós vivemos para Ele, o por meio dele. Meu irmão, é aqui que acaba a idolatria. Veja, Paulo coloca os nossos olhos em Deus, e em Deus como Ele é, o Pai e o Filho, e obviamente o Espírito Santo, o único Deus, o único Deus. E aqui que a idolatria finda, quando nós temos uma alta cristologia, quando nós temos uma teologia saudável, onde nós enxergamos Deus na sua grandeza, no seu poder,
que cobre centenas e centenas e centenas de quilômetros, bilhões de moscas. Nenhuma estava na cidade, na região onde o povo de Israel estava. Não tinha uma lá. Os piolhos, a mesma coisa, não tinha um lá. Mas, gente, são bichos, são insetos. E você fala, mas como não havia nenhum lá? Veja, Deus está governando todas as coisas. Tudo que existe no céu e na terra. Meu irmão, se você não tem esse conhecimento, você vai achar que é mais importante qualquer coisa que existe nesse mundo. Qualquer coisa que exista nessa vida, qualquer prazer vai ser muito mais importante na sua vida. O dinheiro vai ser mais importante, o sexo vai ser mais importante, o trabalho vai ser mais importante, as pessoas vão ser mais importantes, o entretenimento vai ser mais importante. Tudo na sua vida vai ser mais importante. Se você não tem esse conhecimento aqui, desse versículo 6 de 1 Coríntios 8, esse é o conhecimento que vai guardar o seu coração da idolatria. Esse é o conhecimento que vai fazer você olhar para dentro de você mesmo e dizer não para você mesmo, dizer eu vou obedecer ao meu Senhor, porque Ele é o único Deus, mas Ele é meu Pai. Ele é o único Deus, mas é o meu Senhor. E nele se encontra a criação e a redenção. Foi Ele que criou todas as coisas, mas foi Ele que me salvou naquela cruz. Aqui acaba toda a idolatria na sua vida. É esse o conhecimento que Paulo está dizendo. Esse conhecimento a sabedoria humana nunca vai te dar, a filosofia humana nunca vai te dar, a faculdade nunca vai te conceder isso, os conselhos que as pessoas têm para te dar nunca vão te trazer a nada disso, mas apenas as Escrituras Sagradas vão trazer para mim e para você o verdadeiro conhecimento de quem é Deus. E aqui acaba a idolatria. Toda vez que o seu coração quiser fazer de algo um ídolo na sua vida, você volta para esse texto, memoriza esse texto, medita nesse texto e diz para nós os cristãos verdadeiros, quem nasceu de novo, para nós, esse não é um conhecimento que tem em todo mundo, esse não é um conhecimento que você vai encontrar na rua ou com os idólatras por aí. Não, esse conhecimento está no Evangelho. Para nós há um único Deus, o Pai, porque todas as coisas foram criadas e por meio dele vivemos, e para ele vivemos, e um Senhor, Jesus Cristo. Por meio dele foram criadas todas as coisas, e nós vivemos por meio dele, Pai. Aqui está o nosso coração. Nós tememos a Deus, irmão. Nós amamos a Deus de todo o coração. Nós vivemos para a glória de Deus, porque essa é a coisa mais certa a se fazer na vida. E a idolatria vai sempre se rebelar contra a glória de Deus, porque a idolatria quer a glória humana, quer a vontade humana, quer o prazer humano no lugar da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Muita gente acha que a vontade de Deus não é agradável, que acha que servir a Deus é arrastar uma cruz. Não. A vontade de Deus é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Quando você se deleita em Deus, quando Deus é o prazer da sua vida, acabou a idolatria. Porque a sua vontade é fazer a vontade do seu Senhor. A sua vontade é cumprir a vontade de Deus. Nada e nem ninguém é mais importante do que Deus na sua vontade. E de fato, Deus, de fato, nada é mais importante que a vontade de Deus. Porque se esse sol nasce, se uma pessoa existe, se qualquer coisa existe nesse universo, existe por um único motivo: porque Deus quer. Porque Deus quer. Porque eu não nasci um verme, porque eu não nasci um bicho que rasteja, pela vontade de Deus. Porque Ele me quis criar a sua imagem e semelhança, e assim todo ser humano. Então, meus amados irmãos,
é aqui, nos atributos de Deus e na obra redentora de Cristo Jesus, o nosso Senhor, a fonte única da ética e da conduta cristã. Aqui está toda a fonte. A fonte não é o conhecimento que você tem no mundo, não, mas a fonte é o conhecimento que temos de Deus e dos seus atributos. Os parâmetros morais e espirituais para o verdadeiro cristão é o próprio Deus, é a própria obra redentora. A máxima da ética cristã é ser imitadores de Deus, como filhos amados, e andar em amor, como também Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós como sacrifício de aroma agradável a Deus. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Eu queria que você orasse a Deus, Deus, enche meu coração desse conhecimento.